Bom, pessoal, agora nós vamos criar os nossos atributos. Quais são estes atributos? Então, são os atributos nome, quantidade e valor unitário, tá? Esses são os nossos atributos. Bom, já vejam aqui que valor unitário, por padrão, tu vai querer colocar um espaço e também vai colocar acento. Não pode. A padronização Java, ela não permite este tipo de nomenclatura. Então, tu vai fazer o quê? O Vzinho vai ser minúsculo e a próxima letra da próxima palavra vai ser maiúscula, justamente para tu tirar o espaço, ok? E identificar que aquela letra maiúscula identifica que é uma próxima palavra, tá? Mas tu não pode separar, então fica assim. E também não pode ir acento. Bom, essas são as nossas variáveis, ou seja, são os nossos atributos. Porém, eu tenho que colocar o tipo de acessibilidade, de visibilidade que nós teremos aí na nossa variável. Existem dois tipos de acessibilidade. Uma, que é a public. Essa acessibilidade pública significa que se eu criar qualquer outro pacotinho aqui que não seja referente a compras, esse pacote vai conter outras classes e as outras classes vão conseguir enxergar a classe produto. Se em vez de eu colocar public, eu colocar private, significa que se eu tiver outros pacotinhos com outras classes, essas classes não vão conseguir enxergar quem? O nome. Por quê? Porque ele é privado de quem? Da classe produto. Somente a classe produto consegue visualizar o atributo nome, ok? Então, por segurança, vamos deixar aqui como private. O tipo de dado da variável nome vai ser do tipo string, então. String é um tipo de dado que ele aceita dados alfanuméricos, ou seja, ele aceita letras, palavras no caso, e ele também aceita numerações. Porém, essas numerações elas não podem sofrer nenhum tipo de cálculo, ou seja, soma, subtração, multiplicação ou divisão. São dados apenas informativos se forem numéricos, ok? Então, aqui na quantidade faremos a mesma coisa. Private, quantidade. Nós temos que a quantidade, então, por exemplo, se eu for comprar uma borracha, eu não compro uma borracha e meia, nem meia borracha. Eu tenho que comprar sempre em quantidade o quê? Inteira. Então, quando eu utilizo números que não possam ter vírgula, eu coloco aqui int, ok? No valor unitário é diferente, porque quando eu falo em valores, eu estou falando em números com vírgula, números decimais. Então, por exemplo, minha borracha era 1,50, então eu tive vírgula. Então, aqui também vai ser private, mas vai ser do tipo double, tá? Ou seja, aceita numerações com vírgula. Perfeito. Pessoal, temos o seguinte, toda vez que criarmos um atributo do tipo privado, com acessibilidade privada, eu tenho que criar alguns métodos. Existem dois tipos de métodos, que são os métodos acessores e os métodos modificadores. Os métodos acessores, eles permitem acesso às variáveis privadas, tá? Ou seja, buscar informações que tenham sido gravadas por usuários do sistema, tá? Dentro dessas variáveis privadas. Já os métodos modificadores são métodos que permitem que o usuário modifique o valor dessas variáveis. Então, por exemplo, toda vez que o usuário quiser cadastrar alguma coisa, ou seja, o nome, a quantidade, o valor unitário, nós teremos que acessar esse método modificador, porque é ele que permite que o usuário faça a alteração, ou no caso aí, a inserção. Como é que nós faremos isso? Bom, estes métodos, eles sempre serão públicos. Vamos começar ali pelo nome. Então, esse aqui é o get nome. Toda vez que eu estou falando que eu tenho um get e o nome do
meu atributo, eu estou falando que eu vou buscar, get, pega, busca o quê? Busca valores que já tenham sido cadastrados dentro da minha variável, ok? Este método, por padrão, ele sempre vai vir com retorno. O que é ter um método com retorno? Logo, é um método, ou seja, é uma ação em que ele vai retornar algo para o usuário final. Neste caso, concordam comigo que ele vai buscar um nome já cadastrado e vai retornar na tela para o usuário? Então, ele tem que ter um retorno. Então, nós temos a palavrinha que é chave, é a palavrinha return, ok? Então, return. Quem é que nós vamos retornar neste caso? Nós vamos retornar o atributo nome, ok? Agora, nós faremos o get quantidade. Então, segue o mesmo padrão. Vai ser public, tá? Vai ser int. E vai ser o quê? Get quantidade. Perfeito? Abre e fecha parênteses, porque todo método, pessoal, ele tem essa abertura e fechamento de parênteses. É essa abertura e fechamento de parênteses que identifica ser uma ação, identifica ser um método dentro da minha classe. Agora, como eu disse para você, se é get, eu estou buscando um valor. Se eu estou buscando, concordam comigo que eu tenho que retornar na tela para o usuário? Então, qual é a palavra-chave que nós temos que utilizar quando eu tenho get? Return. Return quem? Return o atributo quantidade. Perfeito até aí? Deixa eu tirar esse espaço que ficou a mais aqui. Faremos a mesma coisa, então, com o valor unitário. Public, então, qual é o tipo de dado de valor unitário? É double. Então, nós vamos colocar double get valor unitário. Perfeito. Método e é identificado por abertura e fechamento de parênteses. E faz o quê? Return valor unitário. Fechou até aqui.